Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje que para os católicos estaria encerrando a Semana Santa, mas para o espírita não temos isso. Para o espírita todos os dias são santos, todos os dias são abençoados, são uma oportunidade de renovação, de crescimento. Então, nós não precisamos ficar presos a essa história, né, que a Igreja Católica criou para a humanidade. Nós, espíritas, temos uma visão diferente disso aí. Páscoa, Semana Santa, Carnaval, Natal, nós temos um olhar diferente para essas comemorações. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso tudo, para a gente não ficar envolvido com essas coisas do mundo, esquecendo as coisas espirituais, né? Então, eu lembro, aqui nesse centro mesmo, ainda menina, quando o seu Matos, né? Seu Matos ficava ensinando a gente sobre a Páscoa. Então, ele falava assim, olha, tem a Páscoa dos Hebreus, que foi quando Moisés atravessou o mar, né, levando o povo dele em busca lá da terra prometida. Mas para os católicos, Páscoa é a passagem, né, de Jesus do plano material para o plano espiritual. Então, parece até que eu estou ouvindo, né, aquelas liçõezinhas que nos eram ministradas aqui também, lá ainda no Caminheiros do Bem, né, e sempre chamando a atenção que o espírita vê isso tudo de uma forma diferente. Né? Então, cada um de nós que estamos buscando esse aprendizado à luz da doutrina espírita, temos que olhar, sim, todas as semanas são santas, todos os dias são santos, porque são oportunidades de crescimento, de aprendizado, de renovação realmente. Né? Então, vamos já nos interiorizando, nos harmonizando, fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Valéria. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, para ampliarmos os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. E como a Ângela estava falando, é verdade, né? A gente hoje escuta muito e ganha e participa, às vezes, dessa coisa toda da Páscoa e ovo, né? Que significa nascimento, essa coisa toda, mas, como disse a Ângela, nós espíritas já sabemos que esse nascimento tem que ser todo dia, né? A gente tem que renascer todo dia em espírito, sendo melhor do que a gente foi ontem. Então, assim, isso tem realmente um simbolismo, mas a gente pega um pouquinho de carona aí só para exaltar mais realmente o nosso papel como espíritos. Porque, afinal de contas, nós somos espíritos e estamos aqui no mundo onde isso é falado, onde os católicos comemoram. E aí eu hoje falei, a gente sempre fica naquela dúvida, o que a gente vai estudar? Tanta coisa, né? A doutrina espírita é tão rica, tão cheia de coisas boas para a gente estudar. E aí, pegando um pouquinho assim da última vez que eu tive a oportunidade de falar aqui sobre a confiança, que a gente tem que ter a confiança em Deus, tudo isso. E a confiança é um sentimento que a gente consegue ter melhor, né? Um sentimento verdadeiro, quando a gente conhece. À medida que a gente vai conhecendo as coisas, que a gente vai tomando pé das situações na nossa vida, da nossa situação como espíritos encarnados no planeta, essa confiança que a gente tem que ter em Deus, no próximo, em nós mesmos, ela fica mais fácil de ser exercitada. Então pensei, vamos falar um pouquinho hoje sobre
conhecimento, né? Como é que o espírito, como é que nós vamos ao longo das nossas existências adquirindo esse conhecimento, e um conhecimento da lei natural, né? Que é a lei divina. E aí depois vamos falar um pouquinho aqui sobre as 3 revelações, e depois vamos falar sobre a doutrina espírita. E por que que a gente fala, né, que a doutrina espírita é a 3ª revelação? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso assim de forma resumida. Então a gente começa o nosso estudo, ó, no conhecimento da lei natural. Como é que a gente faz como é que a gente adquire esse conhecimento? E aí na questão 619, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? A resposta dos espíritos: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Aí vem um comentário aqui de Kardec. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? É claro, nós vamos fatalmente aqui já entendendo o processo da reencarnação. Nós estamos submetidos a esse processo, né? A encarnação, a nossa vinda, porque nós somos seres espirituais. Mas, afinal de contas, o que é que a gente está fazendo aqui? Se nós somos espíritos eternos, imortais, indestrutíveis, por que que nós temos que vir temporariamente habitar um corpo para passar por todas essas limitações, um corpo que vai adoecer, um corpo que vai morrer, que vai passar às vezes por situações desagradáveis? Por que que a gente tem que passar por isso? Porque é a forma que Deus, na sua infinita justiça, na sua infinita sabedoria, criou para que nós fôssemos nos desenvolvendo. Então a reencarnação, ela é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. A cada existência nossa aqui, a cada passagem nossa por essa terra, a gente aprende, a gente espia, né? A gente passa por... e nessa nossa caminhada, claro, nós vamos errar, nós vamos cometer ações que não são muito boas, que vão ter consequências, não só para nós, mas também para outras pessoas. Então a reencarnação, ela é justiça divina, né? É sinônimo de justiça divina, porque todos nós vamos ter as mesmas oportunidades. E é claro, compreender todas as leis de Deus numa única vida. E aí é o questionamento aqui que Kardec faz: mas e as pessoas, e os espíritos, né? Crianças, por exemplo, que morrem em tenra idade. Aí a gente fica parando para pensar naquele acidente agora que aconteceu lá, né? Daquele copiloto, que aquilo, pelo que tudo está indicando, foi uma coisa planejada, ele já estava planejando. E aquelas pessoas que estavam dentro daquele avião, será que eram inocentes? Será que estavam lá? Pô, porque isso realmente é pensar, não, é muito azar. Você pegar um avião, o cara ter uma crise depressiva, e tá todo mundo ali morrer, 150, mais de 150 pessoas de forma inocente. Não há inocentes. Nós não sabemos o motivo pelo qual aqueles espíritos tinham que estar juntos e tinham que desencarnar daquela forma. De uma forma coletiva, no sentido ali do desencarne, porque todos estavam no mesmo lugar, no mesmo momento, e aquele piloto foi o escândalo para que aquilo acontecesse, mas não foi por acaso. Porque sempre nessas ocasiões vão ter aqueles espíritos: ah, perdi o voo, sempre tem uma história assim. Ah, perdi a hora, esqueci do voo, esqueci não sei o que, voltei para buscar, dormi demais, esqueci a hora. Por quê? Porque não era o momento daquele espírito estar ali desencarnando daquela forma. Porque senão nada faz sentido. Nós já falamos sobre isso, porque aparentemente, se a gente olhar um mundo como o nosso, de provas e expiações, onde o mal prevalece, a coisa fica meio sem uma razão de ser, se a gente não compreender que isso tudo está dentro de um contexto,
de vidas sucessivas, de espíritos que estão aqui passando por esse aprendizado. Então, à medida que a gente vai vindo para cá, para as encarnações, a gente vai aprendendo mais, vai crescendo. Isso a gente já pode observar na nossa vida, né? Na vida nossa atual. Alguns anos atrás, há 10, 15, 20 anos, nós tínhamos uma maneira de pensar. Hoje nós já evoluímos um pouco mais, temos uma outra forma para ver isso só numa existência que é rápida, que é efêmera. Então, se não fosse a reencarnação, seria uma injustiça. Né? Muitas pessoas que estão aí, muitos espíritos que ainda estão perdidos aí na ignorância, que não foram tocados nos seus sentimentos, nos pensamentos positivos, estariam aí renegados, porque não teriam a oportunidade à luz de uma única existência. Que aprender tudo numa única existência não é uma tarefa que seria muito fácil. E é claro, Deus que nos criou simples e ignorantes, mas com o objetivo de nós alcançarmos a perfeição, claro, se essa foi a ideia dele para nós, claro que ele ia também ser justo e também ia sendo gradativo esse conhecimento. Ele não pode achar a gente não pode achar que em uma existência Deus ia querer que a gente tomasse pé de tudo, que a gente conhecesse tudo, né? A gente sabe realmente que isso não é assim, né? E aqui eles destacam o seguinte, né? Quem compreende a lei de Deus são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la, porque as leis de Deus estão aí, são eternas. Já foram criadas por ele para tudo, para reger de uma forma harmoniosa tudo que a gente conhece. Mas tem que pesquisar, né? E aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre Kardec, porque Kardec foi um desses espíritos que teve sim a curiosidade, teve essa vontade de pesquisar, porque ele simplesmente podia ter ficado sabendo daqueles fenômenos que aconteciam e ter deixado para lá, não. Mas ele quis saber, ele se debruçou, né, sobre esse mundo invisível, sobre aquelas manifestações que ocorreram na França e que deram origem depois da pesquisa, do estudo de Kardec, ao Livro dos Espíritos, que a gente agora esse mês de abril está comemorando aí, a 18 de abril de 1857 veio aí, a primeira vez veio a publicação do Livro dos Espíritos. Então esse mês, todos nós vamos falar sobre isso. O Austin, na semana passada, já fez uma ótima preleção, já fez uma abertura, encerrando o mês de março e iniciando o mês de abril, falando disso, falando de Kardec, falando das obras fundamentais, e hoje a gente vai falar um pouquinho. E aí vem outro questionamento de Kardec, que pergunta o seguinte, ó: Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Né? Ele deu a alguns homens essa oportunidade? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Então é claro, desde que a humanidade existe, desde que o nosso mundo, todos os mundos existem, é claro, Deus permite de vez em quando que espíritos mais evoluídos venham até nós para nos esclarecer, para nos impulsionar enquanto entendimento, para nos ajudar. Né? Claro, em todas as épocas, só que tem três, né, que nós vamos falar das três revelações, que foram momentos especiais e que merecem um destaque, né, dentro do estudo aqui e desse momento, que claro, sempre houve espíritos superiores, espíritos que estavam também com essa tarefa de vir nos auxiliar, sempre existiu. Nós não estamos abandonados, né? Deus não deixaria a gente assim, mas sem supervisão, porque se com supervisão a gente já não é fácil, imagina sem supervisão. Como é que ia ser isso? Né? Sem a nossa orientação, do nosso anjo da guarda, desse espírito que nos auxilia, se às vezes a coisa já é difícil, imagina sem. Então não é, a gente não está perdido e aí as coisas estão soltas, não. Está tudo harmonizado. E aí tem o item 623. Esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? Os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmos, por ambição, uma missão que não tinha, certamente os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio,
em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. E é claro, nós somos humanos, nós somos falhos, limitados, e é claro que muitos desses homens que tiveram essa missão falharam. Porque, né, a gente sabe na história da humanidade quantas vezes, né, havia a união do Estado com a igreja, o quanto a igreja influenciava nas situações históricas, influenciava, tudo era o poder, porque era uma coisa. Quantos profetas, quantos homens, quantos reis da humanidade não estavam ali dizendo para as pessoas que estavam imbuídos de um poder divino, enquanto não estavam. Estavam usando aquilo ali em benefício próprio, em benefício do poder, em benefício da ganância. E é claro, mas como a gente viu aqui, mesmo nesses momentos que alguns princípios estavam ali, que não estavam beneficiando a humanidade, mas ali havia um germe, havia alguma coisa ali que mais tarde ia ser pesquisada, mais tarde ia ser desenvolvida, e aí sim, tudo que não era de acordo com a lei divina caía por terra. Só prevalece realmente o que é a verdade. E a verdade, ela não está na doutrina espírita, ela não está no Alcorão, ela não está no catolicismo, ela não está no judaísmo, não. A verdade, ela está ligada às leis de Deus, que são eternas, que são perfeitas. Nenhuma lei divina tem nenhum equívoco, é para o mal, não. Sempre com o objetivo da perfeição. Então, é claro, se alguns homens se aproveitaram, e a gente sabe que ainda assim hoje funciona dessa maneira, né? Se aproveita às vezes dos conhecimentos religiosos, da própria religião, não com a função de esclarecer, de melhorar o homem, mas muitas vezes ainda querendo manter impérios, querendo manter o poder. E aí a gente vê o quanto a gente ainda caminhou pouco moralmente. Porque a gente fala de Jesus, né, que veio e tudo, quando teve a oportunidade de estar encarnado aqui, esteve diante lá no templo daquele comércio com as coisas divinas e foi absolutamente contra aquilo. E provavelmente se ele voltasse hoje, como acreditam alguns irmãos que ele vai voltar, ele não encontraria muita coisa diferente, não. Não encontraria mesmo, infelizmente. As coisas ainda estariam muito naquele padrão. Por quê? Porque nós evoluímos sim, avançamos intelectualmente, avançamos em tecnologia, mas a nossa moral ainda está muito parecida, né, com aquela época lá do olho por olho, dente por dente, da vingança, do revide. A gente ainda está, infelizmente, ainda funcionando um pouco naquela época. A gente evoluiu um pouco mais, mas é claro, sempre vão ter verdades que ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento intelectual da humanidade, nós vamos tendo a capacidade de compreender. E aí vem o seguinte item, 625, que é muito importante para que a gente entenda, que é o questionamento seguinte: qual a pergunta, né, que Kardec faz? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Né? Olha como Deus foi sábio, porque Ele nos oferece um guia e um modelo. E quem será que está para ser o exemplo da conduta de amor, de fraternidade? A resposta simples: vede Jesus. Foi Ele. Foi o Espírito mais puro que já esteve entre nós. Por quê? Foi criado assim? Foi privilegiado? Não. Também foi criado simples e ignorante, só que não fez o seu desenvolvimento no planeta Terra. Quando aqui veio, quando aqui encarnou, ele tinha uma missão muito clara, que era de exemplificar. Não veio para nos salvar também, porque essa história de salvar, Jesus veio para nos salvar, isso é muito cômodo, porque isso aí abraça toda aquela ideia que a gente sempre tem de responsabilizar alguém pelos nossos atos. Não, ele não veio para nos salvar, ele veio para dar o exemplo. Ele veio para nos mostrar a forma de conduta, de como nós devemos agir com o nosso semelhante, de como nós devemos agir conosco. E essa salvação e esse aprendizado, ele é individual, ele é de cada um. Porque é muito cômodo, né? A gente querer sempre justificar um erro, alguma coisa. Ah, não, mas fulano já sofreu por mim, fulano já morreu por mim. Não,
Nós é que somos responsáveis pelas nossas atitudes, nós é que somos responsáveis pelo nosso aprendizado. Então o guia, tá aqui, ó, o guia mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e de modelo foi Jesus. E aí vem um comentário aqui de Kardec, ó. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir às paixões e dominar os homens. Ele veio, ele fez a tarefa dele, só que ele sabia, em conhecendo a humanidade, conhecendo, nós, ele sabia que ele ia vir, que ele ia trazer aqueles esclarecimentos, ele ia falar sobre uma vida futura, mas sabia que nós, naquela estada, provavelmente, quem sabe nós não estávamos por lá, não tínhamos a capacidade de entender. Então era um ensinamento através de parábolas, era um ensinamento voltado ao entendimento que a humanidade tinha naquela época. Mas ele não disse tudo. Todo o seu ensino era através de parábolas. Ele se aproveitava de todas as ocasiões para ensinar, para dar o exemplo de tudo aquilo. Mas ele não podia falar de uma forma aberta. Por quê? Porque a humanidade ainda precisava passar por outras fases de amadurecimento. Por isso ele diz, lhes enviarei um consolador prometido, que vai dizer o que eu não posso dizer ainda, o que eu não posso explicar, o que vocês não têm a capacidade de entender. Porque é igual na Terra, a gente tem as crianças, você não pega uma criança ali pequenininha e já vai ensinando uma questão de matemática, de física, não. Primeiro a criança vai se familiarizar na escola, vai aprender o beabá, vai aprender ali o 1 mais 1, depois com o longo da sua caminhada, do seu conhecimento, aí sim ele vai ser capacitado para entender coisas mais complexas, e nós também, da mesma maneira. Jesus era didático, ele sabia, e sabia também que tudo o que ele falava ia ser deturpado, ia ser modificado para atender alguns interesses, ele sabia o quanto nós ainda somos inferiores, o quanto nós somos orgulhosos, egoístas, o quanto ainda nós queremos dominar, nós queremos controlar. Então ele sabia. E é claro que isso ficou para depois, para um outro momento que a humanidade já poderia compreender. E aí, a gente agora já entra um pouquinho para falar dessas 3 revelações. Ao longo, como a gente viu ao longo de toda a história da humanidade, nós tivemos esses espíritos que vieram. Mas 3 momentos merecem destaque nessa história. Primeira, com Moisés, que foi o primeiro ali, foi a primeira revelação. Foi através de Moisés, que foi ali um instrumento que Deus se utilizou para enviar à humanidade um primeiro conhecimento da sua lei. Mas o que a gente vê nas leis de Moisés? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Moisés veio dizer o que não fazer. Vocês não devem fazer isso, não devem fazer aquilo, não. Cheio de restrições. Já foi uma maneira de falar de um Deus único, já foi uma maneira de já começar ali, dar um ensinamento para aquela humanidade que pudesse compreender. Então, olha, eu não devo fazer isso, não devo. E aí depois, num segundo momento, nós temos a segunda revelação, que foi Jesus, quando veio à Terra. E Jesus veio dizer como fazer. Como fazer? Ele foi o exemplo, a gente acabou de ver ele foi o guia, ele é o guia e o modelo. Então ele deu um exemplo
de como se deve fazer, de como se deve proceder. E aí, depois da passagem dele, vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Por que terceira revelação? Porque também já foi um momento que a humanidade, nós, já estávamos preparados para entender um pouco mais daqueles ensinamentos que Jesus trouxe por parábolas. Foi um desenrolar do cristianismo, mas para quê? Para trazer realmente o verdadeiro ensinamento de Jesus, tirar todos esses excessos que depois da vinda dele aqui foram cometidos, foram feitos em nome da sua doutrina. Então, não, vamos tirar todos esses excessos, vamos passar isso numa peneira, vamos enxugar e vamos trazer para a humanidade, vamos levar esse conhecimento para a humanidade. E a doutrina espírita está aí, que foi através de Kardec, que fez todo esse trabalho de codificação. Por que fazer? Né? A primeira, não fazer. Jesus, como fazer? E o Espiritismo, por que fazer? Por que nós devemos ser assim? Por que nós temos que proceder? O que era essa vida futura que Jesus falava? Aí sim as coisas ficaram mais claras. Então esse é o objetivo da doutrina espírita. Não é trazer uma moral nova, não. É simplesmente trazer de forma limpa, sem os excessos, sem as coisas que foram colocadas ali, para que a gente se esclareça. E veio trazer, e através de quem? Através de Kardec, que foi esse missionário que foi tocado, que foi chamado a atenção na França pelos idos de 1855 e que começou a ver aquelas manifestações na França das mesas girantes, porque eram manifestações que a princípio era só para um divertimento, mas tinha um objetivo a mais. Foi através dessa forma de chamar a atenção da humanidade que os espíritos vieram trazer todos esses ensinamentos. E Kardec, um homem de ciência, um homem gabaritado para aquela tarefa, podia ter sido outro, podia, mas ele assumiu a tarefa e conseguiu cumprir essa tarefa. De o quê? De organizar todos aqueles ensinamentos que eram dados, né, pelos espíritos. Todas essas manifestações não aconteciam só na França, aconteciam em vários pontos do globo, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, várias situações que foram acontecendo e Kardec se interessou por aquilo ali. Kardec, não é possível, isso tem que ter alguma coisa, começou a estudar, ele realmente se dedicou a entender o que era isso. E Kardec era um homem de ciência, era um homem que tinha conhecimento, foi discípulo de Pestalozzi, era realmente um espírito gabaritado, para trazer tudo isso, para organizar esse conhecimento dos espíritos e trazer para a humanidade. Então são 3 destaques que nós damos a essas revelações, porque foram momentos de grande impulsionamento, né, de impulso à humanidade. Não, olha, isso aqui vai ajudar vocês a crescerem e entenderem as coisas. E aí a gente já começa aqui na Gênese, porque o primeiro capítulo da Gênese aqui é Caracteres da Revelação Espírita. É um capítulo bem extenso, são 62 ou 63 itens. É assim, quem não tem, claro, aqui a gente não tem como, deixa eu ver quantos itens, 62 itens, então aqui a gente não tem como falar sobre tudo isso, mas assim, já fica o dever de casa para quem tem a Gênese, quem não tem, a gente aproveita e faz a propaganda lá da nossa livraria, pode comprar, fica o dever de casa para ler realmente esse primeiro capítulo da Gênese, que é muito interessante, mas aqui, né, pelo tempo a gente não pode, então vamos fazer algumas observações de alguns capítulos, de alguns parágrafos aí, desse primeiro capítulo da Gênese, onde vai falar sobre isso aí. E aí, aqui no item 12, já vem falando o seguinte, ó, o Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o saber, que é claro, nós, o tempo todo, estamos cercados, né, desde que a humanidade por micróbios, bactérias, vírus, isso sempre fez parte. Mas até a descoberta do microscópio, a gente não conhecia esse mundo. A gente não sabia da existência desse mundo pequeno que aos nossos olhos é invisível. Então, com o microscópio, a gente pôde descobrir tudo isso. Da mesma forma que os instrumentos que são usados aí pela astronomia também
precisavam ser criados, ser desenvolvidos para que a gente conhecesse o mundo, conhecesse todo essa galáxia, conhecesse tudo isso. E é exatamente isso. O Espiritismo, quando surgiu, ele veio falar desse mundo invisível que nos cerca e do qual nós convivemos. Nós já falamos aqui também em algumas reuniões dessa convivência, o quanto é importante para nós entendermos isso. Nós compreendermos que hoje nós estamos aqui num grupo de encarnados, mas nós temos também na nossa atmosfera terrestre muitos espíritos que estão desencarnados. E essa convivência, ela é constante. Nós influenciamos, nós somos influenciados, a gente já falou sobre isso aqui, e o quanto é importante a gente tomar pé desse conhecimento, o quanto isso pode nos beneficiar, né? Então, ele fez, né, conhecer o mundo visível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o saber. Trouxe também o esclarecimento das leis que regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte. Então, constitui verdadeira revelação na acepção científica da palavra. O Espiritismo, com o surgimento do Espiritismo, a humanidade pôde compreender, pôde ter acesso a essas informações. Então, assim, é claro, é uma revelação. Foi uma revelação, porque uma coisa que é revelada é uma coisa que é até um certo momento desconhecida e depois ela vem a ser conhecida. Então é uma revelação. E foi pesquisada com maneiras, com métodos científicos. Kardec primeiro observou, pesquisou se aquilo não podia ter uma causa física. Não, ele foi atrás e realmente ele começou a ver naquelas manifestações inteligentes, respostas inteligentes. Então, se o efeito é inteligente, obviamente se chega ao princípio de que a causa é inteligente. E foi aí que ele começou a fazer as pesquisas e chegou a esse conhecimento de todo esse mundo novo, né, que se apresentava. Vamos aqui, ó, item 16. Do mesmo modo que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como esse último é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disto resulta que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. Angela, faz favor, liga, como diz a Sueli, a benção. Vou botar para lá, para dar o calor. Sueli que fala, né? Liga a benção e hoje está precisando da benção que, né? Isso. O Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência, sem o Espiritismo, se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos, unicamente pelas leis da matéria. O Espiritismo, sem a ciência, ficaria sem apoio e sem exame. O estudo das leis materiais deveria preceder o da espiritualidade, porque é a matéria que primeiramente fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse aparecido antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quando vem antes do tempo. E aqui a gente vê, é claro, precisava de todo um desenvolvimento, de toda uma descoberta, para depois aquelas manifestações começarem a surgir. Porque primeiro nós somos tocados no material, nós estamos aqui influenciados pela matéria. Então primeiro a matéria, para nos chamar a atenção, e depois, com esse conhecimento que veio, toda uma lei espiritual, porque são dois princípios. Muitas coisas que hoje são consideradas como milagres, até essa situação toda que nós estamos passando aí da Semana Santa, da ressurreição de Jesus, aquela coisa toda, é tido como mistério, como coisas que não podem ser explicadas. Mas por quê? Porque falta a ciência esse entendimento do princípio espiritual. As duas coisas precisam funcionar juntas, porque a matéria por si só é matéria,
Mas se não tiver o fator espiritual, continua sendo matéria. Nós sabemos que tem que haver essa união da ciência que pesquisa as leis materiais, mas o Espiritismo vem falar de outras leis que vão reger o mundo espiritual. Então tudo isso é explicado através do perispírito. Jesus encarnou aqui na Terra, como todos nós. Encarnou, estava aqui em carne e osso, foi gerado de forma normal como todo mundo. Não teve essa coisa que ele veio com um corpo. Não, ele foi gerado igualzinho, porque ele tinha um corpo material. Ele veio, ele foi gerado como todo ser humano veio, e ao desencarnar continuou com o seu perispírito. Continua. Então quando ele que é falado sobre o mistério da ressurreição, não é um mistério, ele simplesmente apareceu para os apóstolos com o corpo perispiritual, que nós sabemos que quando nós desencarnamos, o que é destruído é o envoltório corporal, grosseiro. Agora o perispírito não, esse permanece com o espírito. Então ele pode ter aparecido? Pode, mas isso não foi um milagre. O que é tratado hoje ainda como milagre é porque não se atenta para esse fator espiritual, que são particularidades do espírito, com o seu perispírito, que vão atuar na matéria. Então esse conhecimento simples desfaz tudo o que é tratado como mistério, como milagre. Não, né? As curas que Jesus fazia, claro. Se foi o espírito mais puro que já esteve aqui, façamos a ideia do que ele podia fazer. Mas ele não veio para derrogar as leis de Deus, não. Ele veio para executar, mas ele podia fazer. Por quê? Porque ele já era elevado, já era um espírito superior, superior em intelectualidade, superior em moralidade, tinha um magnetismo, tinha um amor verdadeiro. Então, é claro, conhecendo tudo isso, conhecendo as leis do espírito, ele podia, claro, fazer tudo isso, mas sem esse entendimento as coisas ficam ainda no campo do sobrenatural, né? Porque a gente fala sobre o espiritismo e a pessoa, isso é sobrenatural. Não, não tem nada de sobrenatural. Essas leis são todas naturais, é que o homem não conhece. Então foi isso que os espíritos vieram fazer, vieram nos revelar a existência dessas leis, porque aí as coisas fazem sentido. E a ciência nossa, material, atual, já chega num ponto que as leis da matéria não respondem a tudo. Então a ciência por si só vai chegar à conclusão de que existe algo mais, de que existe o espírito, de que existe realmente a sobrevivência da alma. Isso é uma questão de tempo. Não sabemos precisar, isso vai ser daqui nesse século ainda, outro, não importa, mas esse conhecimento ele vai chegar, porque é a lei do progresso. Ele vai chegar para todo mundo. Então esse entendimento de que o espírito sobrevive, de que não existe a morte, porque quando a gente estuda isso, a gente vê realmente que a morte ela não existe. É só uma passagem, a gente deixa de estar na matéria, deixa de estar encarnado para viver a dimensão espiritual, que é a verdadeira vida, né? Porque essa aqui não é a verdadeira vida, essa aqui é uma passagem. Estamos numa escola para que a gente aprenda, né? Mas a nossa vida verdadeira é a espiritual, não é essa daqui. Essa daqui é muito rápida, é passageira. E aí a gente vai para o item aqui, 30. Pelo espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Que todas são da mesma essência e que não há entre elas senão a diferença quanto ao progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e atingirão o mesmo alvo, mais ou menos rapidamente, segundo seus trabalhos e sua boa vontade.
Eu acho isso aqui de uma grande valia para nós. Num mundo como o nosso, que nosso ver, assim, numa primeira avaliação, está tudo perdido, está tudo um caos fora do lugar, não. Nós sabemos exatamente quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nos aguarda, nos traz muita confiança, com certeza. Porque é uma fé inabalável, é uma fé, não porque alguém disse, mas é uma fé porque a gente compreende, porque a gente adquire esse conhecimento. Então é muito importante, porque a gente sabe que a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente é livre, a gente tem um livre-arbítrio, o Espírito nunca perde o seu livre-arbítrio, mas que as nossas atitudes vão ter consequências, vão ter um desenrolar, né? As nossas ações vão gerar reações, é a lei de causa e efeito. Então nós sabemos que nós vamos continuar, e a nossa condição ao retornar ao plano espiritual, a essa vida de origem que é a verdadeira, vai depender do que nós estamos fazendo aqui hoje, com esses ensinamentos, com esses recursos. Então é para isso. Foi esse o objetivo dos espíritos quando vieram nos esclarecer. Olha, vocês estão aí temporariamente, vocês têm que se melhorar. Qual o objetivo de vocês? Utilizem a matéria, utilizem o dinheiro, utilizem desses recursos, mas para o bem, não para se apegar a eles, porque vocês não são daqui. Vocês estão aí num usufruto, usando enquanto nós estamos aqui. Quando a gente desencarnar, nada a gente vai levar, né? Nem o nosso envoltório, que hoje nós estamos utilizando, vai ser levado. Ele vai ser reaproveitado no laboratório da natureza, mas o que vai ficar é a nossa essência, é a nossa inteligência, são as qualidades da alma. A alma, sim, é imortal, é indestrutível. O corpo não, o corpo é perecível. O corpo tem início e fim. Nós temos hora para nascer e hora para morrer. É um fato, todos nós sabemos disso. Mas isso já nos ajuda muito, porque a gente passa a ter um outro olhar, a gente amplia a nossa visão. Estamos aqui, então muitas vezes nós estamos passando por situações em que a gente acha que é o maior problema do mundo, mas nós não podemos perder de vista o contexto, né? Nós já tivemos existências anteriores, estamos aqui nesse momento com o objetivo de aprender. Então, na hora da dor, do sofrimento, da dificuldade, não cabe a pergunta por que isso, mas para que isso? Qual o objetivo disso na minha vida? Por que eu estou sofrendo essa limitação no meu corpo, ou vendo um ente querido meu passar por isso? Para quê? Isso que tem que ser o nosso questionamento. Por quê? Porque as coisas vão fazer sentido. Se não são causas da vida atual, com certeza tiveram origem num outro momento. E nós estamos resgatando isso, né? Nós estamos passando por essa depuração da alma, porque nós estamos fazendo isso, né? As existências sucessivas submetem o espírito a isso, a um funil, a um filtro. Cada vez que a gente vem, que a gente trabalha, a gente vai se melhorando. É assim que a gente vai depurando o nosso espírito. Então isso aqui já é muito bom da gente poder compreender. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas que as outras, que Deus a nenhuma criou privilegiada e dispensada do trabalho, imposto às outras para progredir, e que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento, que os designados pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no estado espiritual, como praticavam na terra, como homens, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão. Que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que atingiram o alvo, depois de terem percorrido a estrada do progresso. Que por essa forma não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas toda a criação deriva da grande lei da unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos de suas próprias obras. Olha que interessante, né? Demônios ou anjos não são seres criados assim, não. Deus criou, porque
a gente para pensar, pô, mas por que criou, né, um anjo, já um ser perfeito, e me criou cheio de dificuldade, cheio de problema? Ou por que criou, né, o filho do vizinho com todos os dons, Deus deu a ele dons e não deu para o meu filho? Essas questões ficam sem resposta quando a gente não compreende a reencarnação. E aqui a gente vê que todos nós saímos do mesmo ponto e somos criados para chegar também no mesmo ponto, que é a perfeição. E que nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, o nosso conhecimento. E os espíritos que hoje são chamados de anjos, que já são espíritos puros, começaram também como nós, passaram por todas essas etapas evolutivas. Ninguém foi criado assim. Não tem um ser criado perpetuamente para o mal. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É infinito nas suas perfeições, é infinitamente justo, é infinitamente misericordioso. Nada, absolutamente nada do que Ele criou é para prejuízo de qualquer um de nós, de qualquer coisa que foi criada por Ele. Tudo tem o cunho da perfeição, tudo tem esse toque divino, tudo tem um objetivo. Então é claro que nós não passamos, nós não estamos aqui abandonados, sofrendo sem uma causa, não. Tudo tem a sua razão de ser. É nisso que a gente tem que acreditar. E isso nos ajuda a confiar. Porque se a gente está regido por leis divinas que são perfeitas, nada está errado. Nada. Nem no planeta, nem nas leis materiais, nem nas leis espirituais. Não há equívocos. Nós é que precisamos desenvolver, né, as nossas habilidades, os nossos recursos espirituais para poder alcançar essa compreensão de tudo isso, né? Então não tem ninguém privilegiado, não, tá tudo certinho. Pelo estudo, item 32, pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido por aquilo em que pecou. Que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu. Que assim o culpado sofreria eternamente na persistência do mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos enquanto não lhes põe termo. Então essa vinda, né, esse conhecimento que nós estamos tendo acesso através da terceira revelação é muito importante, porque os espíritos vieram nos dizer. Nós temos aqui no Céu e Inferno, né, a segunda parte do Céu e Inferno é só de relatos de espíritos, superiores, de espíritos levianos, de espíritos suicidas, de criminosos, dizendo como é, relatando como estão hoje na vida espiritual. Eles é que vieram nos contar, porque às vezes a gente escuta as pessoas falar, mas fulano morreu, mas ninguém voltou para contar. Como não voltou para contar? Se a gente quiser procurar, a gente vai achar. Né? Tem que pesquisar, tem que ter interesse. Não é se fechar numa questão. Não, é assim que eu penso, acabou. Como dizia o Zé, enfia uma caixa na cabeça e acabou, é assim que eu penso, essa é a verdade que eu aceito e acabou. Então, fique com a verdade que você acha que é boa para você. Agora, se você tiver interesse em pesquisar, em saber algo mais, você vai encontrar. E aí entra o nosso papel de espírita. Aí entra o papel da casa espírita, de divulgadores, de fazerem as pessoas conhecerem isso. Para quando a gente desencarnar, mas eu não sabia, nunca ouvi falar sobre isso, porque a gente acha que isso é incomum no nosso mundo, mas não é não. Não é mesmo.
Quantas pessoas passam a vida inteira sem se questionar de onde vieram, para onde foram, só estão aqui para usufruir, só querem eu só tenho uma vida, eu tenho que aproveitar, eu quero usufruir do bom e do melhor. Mas aí na hora de um sofrimento, na hora de uma dor, não tem resposta. Quantos espíritos desencarnam e ficam absolutamente perdidos, porque não sabem, nunca pararam para pensar sobre isso. Nunca se questionaram sobre isso. Então olha como a gente está tendo essa oportunidade. A gente está com essa joia aqui na mão. Está tudo ao nosso alcance, tudo feito, tudo pesquisado. A gente não teve trabalho nenhum. A gente recebe isso aqui, ó, na nossa mão. Isso é uma joia que a gente tem. Então a gente tem que aproveitar esse conhecimento. Aproveitar esse ensinamento que os espíritos vieram nos dar. Vieram nos trazer. Para que a gente acorde, para que a gente esteja aqui sabendo da situação que nós vamos ter futuramente, né? A gente sabe também, muitas pessoas, eu queria saber, né, quando desencarna um ente querido, uma pessoa que a gente conhece, a gente quer logo saber se a pessoa, o espírito vai dar comunicação, como é que o espírito está. Não tem como a gente saber. Muitas vezes não há como a gente saber. A gente pode orar e pedir a Deus sempre por aquele nosso querido que já partiu, para que ele esteja bem. Provavelmente vai estar convivendo com a gente em alguns momentos, nós vamos perceber, vamos sentir a presença, mas a gente não tem como saber. Mas a nossa situação amanhã, no futuro, depende do que nós estamos fazendo no presente. Como a gente está usando esses recursos que a doutrina espírita nos oferece? Se a gente está usando isso a nosso favor ou contra nós? Porque se está aqui, se conhece, estude você mesmo, veja, avalie as suas imperfeições, tenha coragem para isso, porque isso não é fácil não. Como é ruim a gente admitir, como é difícil a gente às vezes admitir que tem certos sentimentos, né? É difícil, é doloroso, não é fácil, né? Eu tenho inveja, eu tenho ciúme, eu sou possessivo, eu sou apegado, a gente tem isso. Mas a partir do momento que a gente reconhece, as coisas ficam mais leves. É impressionante como a gente às vezes admite um sentimento, ou a gente acolhe aquela verdade sobre nós mesmos, de quem nós somos, e aquilo fica mais leve. Nossa, isso era tão complicado, isso era tão pesado. Agora eu realmente, eu percebo isso, eu sei como eu sou. Então como que eu posso melhorar? Né? Estudando a doutrina espírita, buscando uma ajuda mesmo, né? A gente tem aí a medicina, a psicologia a nosso favor, que nos ajuda a passar por tudo isso, por esse autoconhecimento. Então a gente tem que usar disso, né, para a gente se beneficiar. E aí, só para a gente terminar, o item 56, dá tempo. Vamos lá, é muito extenso, só tirei alguns pedacinhos aqui para a gente refletir hoje. Qual é a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que ela não é senão a moral do Cristo? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo tudo o que lhe é necessário para se conduzir? Do ponto de vista moral, Deus, sem dúvida, deu ao homem um guia em sua consciência, que lhe diz: não faças a outrem aquilo que não quereis que te façam. A moral natural está certamente escrita no coração dos homens, mas todos a sabem ler? Não tem eles jamais desprezado os seus sábios preceitos? Que fizeram eles da moral do Cristo? Como a praticam aqueles mesmos que a ensinam? Não se tornou ela uma letra morta, uma bela teoria, boa para os outros e não para si? Reprovareis a um pai o fato de repetir 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções aos seus filhos, se eles não as aproveitam? Por que haveria Deus de fazer menos que um pai de família? Por que não enviaria de tempos em tempos mensageiros especiais aos homens, encarregados de chamá-lo aos seus deveres e levá-los ao bom caminho, quando desses se afastam? De abrir os olhos da inteligência àqueles que os têm fechados. Como os homens adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros. Os espíritos não ensinam outra moral senão a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas então, por que o seu ensinamento? Se ensinam aquilo que já sabemos.
Poder-se-ia dizer o mesmo da moral do Cristo, que foi ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos. Assim como de todos os moralistas que repetem a mesma coisa em todos os tons e em todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se em toda parte, eles se fazem ouvir, tanto na choupana como no palácio, tanto aos ignorantes como às pessoas instruídas. O que o ensinamento dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que unem os mortos e os vivos, os quais completam as noções vagas sobre a alma, seu passado e seu futuro, com que, por sanção à sua doutrina, dão as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e pelos Espíritos, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que não fazia senão por dever e o faz melhor. Agora que os homens praticarão a moral do Cristo, de agora em diante somente eles poderão dizer se não se necessitarão mais de moralistas, encarnados ou desencarnados. Entretanto, Deus também não enviará mais agentes com essa finalidade. Quando nós já tivermos aprendido bem a lição, não vamos precisar mais dessas revelações, dessas intervenções. Mas enquanto nós estamos a caminho, estamos nessa longa caminhada rumo à perfeição, nós precisamos desses guias. Então essa foi a missão dos espíritos que vieram nos revelar, vieram trazer esses conhecimentos que são importantes. Nós com o espiritismo temos a noção, estamos situados. O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Que a vida vai continuar? E isso é de uma importância fundamental, porque norteia a nossa vida, faz com que a gente tenha um outro ponto de vista, com que a gente olhe essa nossa existência, os nossos problemas que nós achamos os maiores do mundo, na sua devida proporção. São problemas, sim, são dores, sim, mas são necessárias. A gente pode observar isso na nossa vida, nos momentos que a gente chama de crise, de dificuldade, são os momentos que a gente mais cresce na nossa vida. No momento da dor, que a gente olha e que às vezes diante de um ente querido doente a gente não pode fazer nada, a gente não pode intervir como a gente queria, né? A mãe vê um filho sofrendo com uma doença, se ela pudesse ela dava a vida dela para aquele filho, mas ela sabe, nós sabemos que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu momento de aprendizado, mas nós não estamos desamparados. Todos nós temos um anjo da guarda, temos espíritos que nos cercam, que estão sempre na torcida para que as coisas deem certo na nossa vida. E se a gente não quer ouvir, paciência, a gente está usando o nosso livre-arbítrio. Eles estão ali com a tarefa de nos conduzir, de querer o nosso bem. Agora, o que nós vamos fazer com esses conselhos? A tarefa é nossa. Se nós vamos escutar e ter coragem para enfrentar as coisas, ou se nós vamos ceder às nossas inferioridades, se nós vamos ceder aos nossos caprichos, ao nosso orgulho. Sempre a escolha é nossa, sempre a escolha é nossa. E como a escolha é nossa, a responsabilidade também é nossa. Então tem essa história de alguém fez isso por nós, alguém fez a gente sofrer, alguém... Não é ninguém, somos nós. Nós vamos conviver, nós vamos sofrer a influência do que as pessoas podem fazer na nossa vida, mas o que, no final das contas, o que nós vamos fazer com isso tudo é uma questão nossa, né? Isso é pessoal, é intransferível, né? Eu acho que, não sei se eu vou falar errado, mas acho que não, que o sofrimento é inevitável. Não, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? Então, sentir dor, a gente vai. Agora, o que a gente vai fazer com esse aprendizado? Se a gente vai ficar se lamentando ou se a gente vai aproveitar isso para crescer, vai depender de cada um de nós, né? Muito obrigada e boa noite a todos.